E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Estudo apresentado no 26º Congresso Brasileiro de Cefaleia mostrou que 7,9% das crianças brasileiras de 5 a 12 anos têm enxaqueca. E para nós sabermos o quanto queixas frequentes de dor de cabeça em crianças devem ser levadas a sério, hoje recebemos o Dr. Deusvenir de Souza Carvalho, professor de Neurologia da Unifesp. Professor, muito obrigada por estar conosco. Dr. Deusvenir, por que é que para o senso comum, dor de cabeça não é problema de criança, é coisa de gente grande? Pois é, a gente até entende, e eu também, quando eu comecei a estudar o assunto, me pareceu isso. No entanto, na literatura isso já é observado há muito tempo, né? Eu acho que é em função da queixa de dor, às vezes, nos adultos, é muito mais frequente do que em crianças. Felizmente, as crianças sofrem um pouco menos, mas ela existe. É preciso, às vezes, até diferenciar. Às vezes, a criança, ela vê os adultos falarem de dor de cabeça e a gente sabe que, às vezes, dor de cabeça, um problema, uma reunião, às vezes, trabalhosa, se chama dor de cabeça, né? Agora a dor mesmo é... Mas o que é indicador que, quando a criança reclama dor de cabeça, ela não está ou imitando o adulto que fala que está com dor de cabeça, ou querendo atenção dos pais, ou é manha, qualquer coisa, expediente da criança, digamos, né? O que pode significar? Preste atenção porque ela está tendo um problema. Então, para trazer objetividade nisso, né? É preciso, assim, nós devemos nos basear na informação da própria criança, quando ela está tendo a queixa, a gente vê se o semblante, a criança fica com ar de estar sofrendo, né? É preciso observar se não tem um lado de manha. Às vezes é quando ela é contrariada, quando algum fator. Porque a dor verdadeira, ela surge inesperadamente, faz a criança sofrer, ficar com faces de dor. O que causa esse sofrimento? O que é que causa a dor de cabeça em criança? Olha, a própria definição de dor é uma experiência desagradável, sensorial e emocional, né? E isso está muito ligado a uma série de estruturas na cabeça que são sensíveis à dor. O próprio cérebro não dói. É possível operar o cérebro sem anestesiar o cérebro, mas os vasos, a calota craniana e toda essa parte exterior é muito sensível à dor. Existe a famosa enxaqueca ou migrânia, que é uma dor já conhecida desde o tempo dos egípcios. E essa dor, ela tem característica muito própria e acontece em crianças. Quer dizer, o que é característico o senhor usou a palavra enxaqueca de criança? Então, preciso não confundir. A enxaqueca é uma forma de dor de cabeça, onde a dor tem umas peculiaridades. Ela costuma doer num lado da cabeça, uma dor pulsátil, ela é muito intensa, atrapalha a atividade, impede a atividade, a pessoa durante a crise fica impedida ou bem assim, interferindo na sua atividade normal, fica sensível à claridade, a barulho, tem essas características que a gente consegue obter. E como diferenciar se é enxaqueca ou uma dor de cabeça episódica? Então, a enxaqueca pode ser episódica também, quando ela agrava pode ser crônica, mais de 15 dias por mês. Mas é possível diferenciar com as características próprias. Hoje, já desde 1988, nós temos uma classificação internacional que deu objetividade em fazer esses diagnósticos. E lá, imagine, nós temos mais de 150 de diagnósticos listados. E mais, em cada um desses diagnósticos tem os critérios para o médico atualizado poder identificar essa dor de forma bem objetiva. E como é que os pais devem agir quando uma criança com certa frequência queixa dor de cabeça? Se ela for muito esporádica, de curta duração, que resolve espontaneamente, mas aí nada a fazer. Mas quando ela está interferindo na vida, no dia a dia dessa criança, é preciso buscar um especialista, observar bem para levar o especialista
para ter uma ajuda legal, é preciso que as informações sejam bem claras. Às vezes a pessoa chega diante do médico e fala, eu tenho uma dor horrível, isso não ajuda. É preciso dizer quando aparece, quanto tempo dura, o que acompanha, a frequência, o que já tentou para melhorar. Né? Esse histórico é que vai preenchendo os critérios dessa classificação. Agora, professor, até para encerrar, as crianças atualmente, elas vivem em computador. Né? Ou em buscas, interlocução com amigos, ou os tais dos videogames, né? Ficam muito tempo. Como também criança fica muito tempo na frente de televisão, que é uma babá excelente para a mãe e para a própria babá. Acabam deixando a criança muito tempo exposta a esses estímulos. Isso causa dor de cabeça? Como causa, ainda não tem nada que evidencie que o uso de computador seja a causa. Mas se a criança já tiver uma propensão, citando, por exemplo, a enxaqueca que tem uma base genética, aí sim, um esforço prolongado visual. Além disso, se a criança tiver distúrbio da acuidade, onde aí o esforço é muito maior, ela está precisando de uma correção com lente e ela não está usando, aí esse ato ali de esforço visual diante de um game, às vezes prolongadamente, pode ser um desencadeante ou um agravante, se ela vai fazer isso e já estava com dor. E tem cura a dor de cabeça frequente em criança? Depende do diagnóstico. A enxaqueca que a gente está falando aí, ela não tem cura, tem controle, porque tem uma base genética. Lá pelo terceiro milênio, talvez se troque os genes das pessoas, né? Qual seja, tem que estar atento e aprender a administrar. Sem dúvida. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite.